Bom, deputado, hoje, quando nós soubemos que a relatoria da MP 881, que tem uma importância tão grande para o setor produtivo no Brasil, estava em suas mãos, todo mundo dizia, eu me lembro, nos nossos grupos de WhatsApp, não, tem que cuidar, porque não sei o quê, quem que é esse deputado? Eu digo, nossa senhora, eu acho que a gente só foi conversar, depois estava o relatório pronto, mais ou menos, porque a gente tinha certeza absoluta que estava em muito boas mãos, pessoa de bom senso, que veste a camisa da produção. Se alguém quiser fazer algum questionamento, eu estou com tempo ainda. Eu volto a reafirmar aquilo que olha o nível dos parlamentares que a gente tem no Congresso Nacional. Acho que vocês tiveram aqui mais um exemplo, né, de como nós somos representados por pessoa. Não é de hoje que ele acompanha a CEBIC, ele sempre foi um grande parceiro em todas as nossas demandas dentro do Congresso. Agora ele está de relator, mas é antigo que ele, né, desde o tempo que você está lá no Congresso, que ele é muito ligado ao nosso pessoal da Constituição do Rio Grande do Sul, e que ele está lá ajudando a gente. Então, vamos dizer, o nível do Congresso Nacional, às vezes, me deixa muito... Começam a falar, generalizar uma coisa que não é verdadeira, porque olha aqui como está defendendo nós, pelo entusiasmo, as palavras dele, o jeito que ele fala, né, vamos dizer, demonstra que aquela coisa é de coração, é de convicção, que eu acho que tem muito a nossa cara. Então, eu tenho que agradecer em nome de todo mundo, Jerônimo. Nós vamos sentar aqui, vamos ver o que as pessoas fazem. E gostaria de saber aqui um pouquinho, mais uns 10 minutinhos aí, o Cecígulo, depois o Romero. Eu vou pedir, o Cecígulo, o Jerônimo quer explicar. Está bem encaminhado. Deputado Jerônimo, a gente é vizinho, eu sou nascido em Santo Ângelo e de Santo Augusto, mas... Santo Ângelo faz parte da grande Santo Augusto. Mas lhe contar, eu vim ontem de Porto Alegre no voo das 11 da manhã. E engraçado, no aeroporto tinha uma turma jovem, mas olha, bonito de ver. E tem um vereador em Porto Alegre, brilhante, o Ricardo Gomes, e nós estávamos numa roda. E daqui a pouco passa por nós a Maria do Rosário, nem nos cumprimenta, mas vem a Fernanda Melchiona, né? Não, mas vem a Fernanda Melchiona, que é do PSOL, e a Fernanda e o Ricardo, Fernandinha, eu estava querendo falar contigo. Eu vou te pedir o teu voto na 881, que nós estamos tudo indo para Brasília, uma turma jovem, para apoiar a votação da 881. Pô, Ricardo, tu sabe que eu não vou votar. Mas para cumprir a tabela, eu tinha que pedir o voto para ti. Então, bacana foi o clima. Ontem à noite eu não pude ir lá para o Congresso. Essa turma toda, eu não sei quantos tinham, Jerônimo, mas uns 50 jovens, meninas de Porto Alegre, vieram para apoiar a votação. Então, parabéns, eu acho que tu conquistaste o prestígio do Brasil inteiro, né? Por isso tu está nessa alegria hoje, e com toda a razão, parabéns, Jerônimo. Muito obrigado, obrigado. Por favor, o microfone para falar com o Romero. Nossa, Sérgio, já foi quando a Maria do Rosário ontem me fez um elogio na tribuna que eu soube dialogar, daí eu digo, não faz isso, pelo amor de Deus. É um esculhão. Eu achei que o texto estava muito ruim, até fui dar uma olhada. Fala, Romero. Eu sou o Romero Reis, da ADEME do Amazonas. Queria cumprimentar o deputado Jerônimo pela relatoria dessa lei que é fundamental para nós. E fiquei feliz de ver sua fala aqui sobre essa questão da reforma tributária sozinha. Ela não tem muito sentido, ela tem que ser acompanhada de uma reforma administrativa. O Estado perdeu a capacidade de investimento e impôs ferozmente sobre o segmento produtivo uma carga que tem tirado a competitividade das empresas. Então, é preciso discutir a face mais fácil da reforma tributária, que é a unificação dos impostos, mas é fundamental discutir essa carga tributária escrachante, abusiva, e que a gente pode simplificar isso com um exemplo claro do nosso dia a dia. Nós pensamos 100 vezes antes de colocar
um posto de trabalho, porque a gente sabe quanto aquilo custa. No entanto, o Estado perdulário, que não tem produtividade nenhuma, coloca não um, coloca 100. E impõe para o setor produtivo carregar isso. Então é preciso discutir isso, deputado. Que bom ver parlamentares como Vossa Excelência aqui, que tem essa percepção e que possa ser levado para ser discutido isso lá no Congresso. Porque essa é uma maneira de devolver para as empresas a sua competitividade. Logicamente que a gente está saindo da nossa zona de conforto, o segmento da construção civil vem dando o seu exemplo, gerando emprego diretamente ao longo desses anos todos, e é preciso fazer com que essa carga tributária seja revertida para as empresas como lucro. Em 1890, Max Weber, o lucro não é pecado, a gente precisa tirar essa demonização que o Brasil, ao longo dessas últimas décadas, criou. E devolver o lucro para as empresas para que elas possam criar o maior programa social. O Roberto Campos falava muito bem isso, que o maior programa social é a geração de emprego. E a construção civil tem como fazer isso de uma forma muito rápida, basta receber legislação, receber criação de um ambiente que seja menos hostil para o empresário brasileiro, e eu parabenizo a sua pessoa para que possa realmente discutir isso lá no Congresso, que a reforma tributária tem que ser acompanhada de uma reforma administrativa capaz de tornar as boas práticas do segmento produtivo aplicadas ao setor público. Obrigado, Romero. O pessoal fala muito da oposição, pô, fizeram a reforma trabalhista e não gerou. Pessoal, não gerou pelo seguinte, porque o ambiente econômico continua ruim. Né? Quem sabe o que perdeu se compensou, se não teve. Agora, naquele momento, nós tínhamos que ter a PEC da Previdência. Como não votou a Previdência, com certeza congelou o orçamento. E não aqueceu a economia, e aí não é essa medida provisória que vai gerar os 3.700.000 empregos que o governo estima gerar em razão dela. Aliás, esse é um número que o governo trabalha. O Brasil, hoje, no ranking do Banco Mundial, de 150 países, é o 109º. Só com esta lei virá para a 50ª posição. Mas se nós não aquecer a economia, eu via você falando com o Caio, não tem lei que salve. E a leitura dos governos, eu lembro quando lá eu era deputado estadual, o governo Rigoto ainda. O Rio Grande do Sul ainda é, mas bem menos, um dos estados com maior ICMS na gasolina de avião, de querosene. E não tinha avião para lugar nenhum. O Pedro Teixeira, lá da NHT, queria colocar a NHT lá no estado. Fomos falar com o secretário Ponte, que é um homem do setor, né, era o secretário de desenvolvimento. Mas nós precisamos baixar o imposto. Não, mas não podemos abrir mão de receita. Aí eu digo, mas peraí, a gente não tem o avião funcionando, portanto, não gasta a gasolina, portanto, não há recado. Hoje, graças a Deus, por exemplo, essa leitura mudou. Está lá a Gol, o incentivo é dado em compensação de voos, né, para essa questão. Aí eu acho que tem um mérito, Martins. O meu candidato lá no início da eleição era o Flávio Rocha. Eu sou colega do Bolsonaro, eu acho ele um cara muito do bem. A gente não vê mais aquele ambiente de corrupção no governo, isso é uma característica e tal, mas também nunca vi o Bolsonaro como um cara muito articulado, né, e está aí, tá na prática. Então eu apoiava o Flávio. O Flávio desistiu de concorrer, naturalmente eu não apoiei o Alckmin, que tinha lá nossa conterrânea de vice, eu não queria aquilo, eu apoiei o Bolsonaro. Ele tem um grande mérito, o Bolsonaro. As maluquices dele, ela nos dá coragem de enfrentar. Eu jamais ia fazer uma fala como profissional do negócio, porque a gente era mais politicamente correto, era mais educado e tal, né? E me dava até medo, às vezes, quando ele dava uns gritos aí, né? Hoje isso nos estimula. Claro que ele tinha que parar ali, porque ele é cego, né? Faz o seguinte, dá o grito e aguenta o tranco, né? Não, ele segue gritando. Por exemplo, ontem não era dia de falar sobre radar móvel, era de falar sobre liberdade econômica. Mas tudo bem, tá? Mas este mérito o Bolsonaro tem. E a sociedade, que era a maioria, porque o que aconteceu nessa eleição? A maioria ganhou o governo. Antes a gente tinha vergonha de dizer que não era do Lula, ou não era da Dilma, porque parecia que o Minha Casa Minha Vida, ou o Bolsa Família era tão legal, que Deus o livre, vamos botar no cara. Eu comprava uma viagem para o Nordeste em 10 prestações de R$80, e um apartamento sem entrada e tal. Nós fomos nos omitindo, e a minoria nos governou.
e chegou o momento que ela nos controlou. Então, o grande mérito do Bolsonaro é que devolveu o Brasil para a maioria. Se você quer ser homossexual, não tem problema nenhum, mas respeita aqueles que não são. Se você quer, não sei, vai ser tudo o que tu quiser, mas entenda que cada um representa um grupo e que existe uma maioria que pensa o contrário. Esta maioria hoje tem coragem, que somos nós, que a gente consegue dizer, que a gente consegue enfrentar, e esse é o grande mérito do momento que nós estamos vivendo aqui. Sem dúvida, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo aqui. Eu sinto por mim, sabe, João? Por mim, eu sinto por lá. Realmente existem coisas que hoje que no passado, porque eu vejo que o Bolsonaro realmente foi eleito porque a sociedade brasileira estava cheia do tal do politicamente correto. Ninguém mais aguentava aquele negócio, tinha ultrapassado os limites. Não é que alguém acha que tem que ser politicamente correto, não. Mas vamos dizer, é que tinha passado do limite. Foram muito além do qual deveria ser isso. E aí todo mundo ficava e tem um negócio que desde a época do Collor eu observo demais, que é o berro das maiorias silenciosas. As pessoas às vezes não veem a maioria silenciosa, aquela que fica quieta. Mas que, na verdade, o quieto dela está falando muito. Mas não estava funcionando no Brasil. Não estava funcionando no Brasil. Aí. E aí, pessoal, assim, eu tenho uma preocupação. Casualmente, eu estava trabalhando MP e eleição na Argentina. Né? Rapidamente, a Argentina migra para o outro caminho do populismo de novo. Né? Nós temos uma grande responsabilidade de fazer isso dar certo. Não adianta aprovar a lei, aprovar a Previdência, e 3 anos passar rápido, e quando vem a turma volta porque nós fomos incompetentes de fazer dar certo. Então, os erros políticos, eles não podem acontecer. Este governo não tem o que eu digo assim, ó, imagina se cai a medida da liberdade econômica. Ela podia cair no plenário ontem, pessoal, salvamos na última hora. É um conceito. A direita brasileira, que eu não acho que isso seja um conceito ideológico, eu também não acho que a liberdade econômica da MP seja o liberalismo, não acho. Mas representou tudo isso, né, num texto de lei. Imagina se isso cai. Imagina se a gente não consegue fazer o juro chegar lá na ponta, baixando. O cara comprar mais apartamento, comprar mais carro, aquecer a economia, gerar mais emprego. Então, isto é uma grande responsabilidade de todos nós. 4 anos voam, nós já passou 1 praticamente. Nós temos que fazer dar certo isto. E aí vem um grande fator aqui, Martins, que eu só agregar, que nós tínhamos que avançar, eu não consigo, estou tentando há 12 anos. A grande amarra da política nacional, porque para a maioria do Congresso e dos meus colegas, vir aqui fazer o que eu estou fazendo é uma enorme perda de tempo. Muitos estão pensando assim, os caras não vão nem pedir voto para mim lá. Os caras não vão nem me ajudar financeiramente na campanha. É assim, tá? Os caras estão preocupados com a emenda parlamentar. Isso é o que dá voto. Vai relatar uma medida provisória, vai no rodeio lá em Santo Augusto, que dá muito mais voto. E dá. Eu vou lá e canto 2 músicas, tomo uma cerveja lá, eu garanto que eu saio mais popular do que... Assim, tem gente braba comigo, que eu vou abrir no domingo, que eu vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse tema da emenda parlamentar é uma pena que a gente não tem força para acabar. A hora que o papel do deputado não for mandar recursos para comprar ambulância, para fazer asfalto, para fazer escola lá no município, e sim debater os temas macro do país, nós vamos dar um grande pulo. Só que a coisa está piorando, está ficando cada vez mais fechado esse cerco. As emendas são impositivas agora. É bom porque vai o dinheiro igual, mas vai às vezes para áreas que não precisaria ir, que deveria ir para programas melhores, programas especiais. Então, esse é um dos problemas políticos, Martins, que eu detecto, que deixa o Congresso sem cérebro. E traz o prefeito, o vereador, todo mundo para cá o dia inteiro, com um ofíciozinho na mão, tira uma foto com a gente, ganha 100 mil de emenda, compra um trator agrícola e eu sou medido. Não pela lei que eu fiz, mas pelo trator agrícola que eu mandei lá para Santo Antônio. Quanto é horrível esse negócio das emendas parlamentares. Não é criminoso, ainda que tenha... Não é um crime. Ela faz um benefício lá na frente, mas ela tira a liberdade do Congresso, dependente daqueles recursos
para se reeleger. Pessoal, vamos fazer mais uma pergunta só, porque senão depois eu vou ter que contar a piada do Einstein para vocês. Eu vou. Então, vocês mais um compromisso. Vocês vão me desculpar, mas agora eu estou com o microfone. Tem uma pergunta aqui. Não, mas tem. Só rápida. O risco. Tem a Betinha para você. Eu queria só falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Obrigado, Jerônimo, por ter colocado esse tema em pauta. Vocês lembram, na época da eleição, o quanto que nós tocamos nesse ponto? Quanto que é importante nós nos mobilizarmos? Porque aqui sim, Jerônimo, tem um enorme de um potencial. Tem sim, porque cada um desses aqui tem todas as suas obras. O que a gente fez com a reforma da Previdência? Nós fomos ali, juntamos 500, o pessoal aqui de Brasília, juntou 500 trabalhadores da construção civil. O Rogério Marinho foi lá explicar o que era a reforma da Previdência. Nós fizemos um filme o tempo todo, filmamos o trabalhador fazendo pergunta para o Rogério para saber como aquilo iria afetar a vida dele, entendeu? E disseminamos, mandamos para a entidade mandou para a empresa mandar a sua obra e começar a dissimular. Ou seja, nós temos que começar a trabalhar com aqueles parlamentares como o Jerônimo, que geram emprego. E o nosso trabalhador tem que entender que ele está alimentando a família dele, porque tem deputados parlamentares como o Jerônimo que defende isso, entendeu? Então, eu acho, pessoal, que aquilo que ele falou é bem aquilo que eu tenho defendido há muito tempo. A necessidade que a gente tem desse envolvimento legítimo, democrático, transparente, que é enaltecer quem efetivamente nos ajuda e meter o pau naqueles que criam caso, tá certo? E que dizem que são os defensores do trabalhador, que na verdade só ferram com eles. Só nessa linha aí, agora vem a eleição municipal, vocês vão ser procurados pelos políticos e tal. Agora não pode empresário ajudar. Aí o empresário já se protege, não, agora não posso, eu queria, né? Pessoa física, daí o cara não faz e tal. Mas não era esse não foi o problema. Melhorou muito, o empresariado já está bem mais envolvido. Dessa última eleição para cá, melhorou. Mas, pessoal, eu vou lá pedir um dinheiro para vocês e você vai me dar 10 mil para minha campanha. Eu vou montar uma estrutura para ir lá no teu funcionário. Essa é a leitura que o empresário brasileiro ainda não tem. É isso. O dinheiro é para montar uma estrutura para eu ir pedir o voto daqueles que estão contigo. Isso. Que às vezes o cara que ajuda, olha, muita gente me ajudou ao longo da vida com dinheiro e não pediu voto para a mulher e para os filhos. Então isso é só, já que ele tocou nesse assunto, todo mundo se preocupa com o dinheiro, mas que tem que pedir voto para eleger os de vocês, né? Isso aí. Eu vou pedir para fazer a Posso pergunta. Primeiras damas aqui? Posso pedir primeiras damas? Fala, Betinha, depois o Nilson. Deputado, daí o deputado responde. Sou representante do Nordeste pela CEBIC. E ouvindo as Qual suas... destaque? Pernambuco. Dizer que é do Nordeste não precisava, mas claro. assim só eu sabia. Não, mas sou de Pernambuco. O sotaque não nega, né? Mas as palavras do senhor realmente são música para a nossa região. Pequenas e médias empresas precisam disso, tá certo? Nós aqui hoje damos emprego e gerando renda. Infelizmente ainda não estamos chegando, o governo ainda não alertou para isso, por falta de pagamento, mas eu tenho certeza que com pessoas como o senhor nós vamos conseguir chegar lá e o governo vai reconhecer o nosso trabalho. Obrigada. Ainda, porque a medida provisória, antes de mais nada, parabéns, realmente, esse entusiasmo nos contagia, realmente é muito bom saber que tem dentro do Congresso pessoas assim que agem e atuam e são eficazes e eficientes, né? Mas ainda corre o risco dessa medida provisória ter que ser aprovada até o dia 26 no Senado. Como é que está essa articulação? Não, hoje ainda tem a votação dos destaques, não põe nada em risco, né? Porque já foi aprovado. E semana que vem, o Senado, só se o Davi resolver criar um problema e ele dizer assim, eu vou derrotar o Brasil. Pode cair? Pode. Mas eu não vejo eu não assumiria esse risco. O Rodrigo não assumiu esse risco. O Rodrigo, desde o início, ele dizia que ele não queria aprovar a medida porque tinha problemas de origem. Tá? Mas ele sentiu a pressão daquele grupo, de vocês, de todos. A mobilização, essa medida só foi aprovada porque a pauta é positiva e porque vocês estavam mobilizados.
As entidades mandaram card, mandaram ligação, fizeram, senão ela teria morrido. É importante dizer. Então eu não acho que o Senado vai causar esse problema. Eu ainda não, eu vou hoje lá dar uma falada com ele, queria que o governo fizesse isso, mas eu pedi demais, né? O governo não faz, então vamos ver o que vai avançar. Mas acho que não tem esse problema não. Espero pelo menos no dia da sanção, o presidente faça um grande ato com o empresariado brasileiro no Palácio, para dar o ânimo na galera, né? Ótimo. Tá bem, pessoal? Beleza. Então vamos lá, viu?